Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do Geninho Zuliani, um podcast que fala sobre gestão pública. Podcast para você que é prefeito, vereador, entusiasta da gestão pública de uma forma geral, colaborador, consultor. E hoje o nosso tema aqui é como transformar o seu município numa cidade empreendedora. E não tem como falar de empreendedorismo no Brasil se a gente não envolver o Sebrae. Eu estou aqui ao lado do Rodrigo Matos, que é o nosso diretor regional aqui do Sebrae São José do Rio Preto, que vai bater bola com nós hoje aqui. Bem-vindo ao meu podcast. Obrigado, Geninho. Sempre bom estar aqui em Olímpia, compartilhando e aprendendo um pouquinho também com a sua gestão aqui. Olha, nós estamos aí com um pouco mais de um ano de mandato e eu quero dizer para vocês que entre a minha eleição e a posse, eu procurei o Sebrae. A cidade carecia muito de mão de obra qualificada, isso foi um tema de debate nas reuniões de campanha eleitoral, ouvindo os empresários, mão de obra especializada e, acima de tudo, de ambiente empreendedor. Olímpia é uma cidade mundialmente conhecida pelo seu potencial turístico, uma cidade ligada ao agronegócios, à indústria, tem um aeroporto na iminência de ser construído, mas mesmo assim, com todas essas características, tinha uma necessidade de um ambiente empreendedor. E por isso que juntos, Prefeitura de Olímpia e o Sebrae, nós criamos um programa logo no primeiro dia de governo chamado Olímpia Mais Empreendedora. Para vocês terem uma ideia, esse ano, que é o segundo ano da gestão, já lançamos o Olímpia Empreendedora 2.0, que é muito maior do que a primeira versão. Então eu vou falar com o Rodrigão aqui dos jovens empreendedores nas escolas, da nossa Casa do Empreendedor, de todos os cursos e capacitações que nós tivemos ao longo dos últimos 15, 16 meses. Nós vamos falar aqui também do nosso projeto de inovação, Hackathon, o Dia das Startups, Startup Day. Nós vamos falar do nosso projeto do novo Distrito Industrial, da nossa nova e futura incubadora de empresas remodeladas, do Empretec e tantos assuntos assim. Mas a primeira pergunta, Rodrigo, qual que é a importância, na tua visão, de você ver um movimento como esse, de mexer desde do jovem que está ali na escola, no ensino fundamental, até aqueles empresários mais velhos que vêm para o Olímpia Mais Empreendedora se requalificar? Queria, com a visão do Sebrae, entender todo esse movimento, o que impacta isso no presente e principalmente a médio e longo prazo numa cidade. Perfeito. Muito obrigado pelo convite novamente. Você, logo quando ganhou a eleição, esteve lá, a gente debateu um pouquinho, você abriu o mapa da cidade, algumas ideias. E veja, se a gente olhar os grandes benchmarks mundiais, olhar para o Vale do Silício, da história do Vale do Silício, lá em São Francisco, olhar para os conglomerados europeus, a gente tem vários cases também, a Itália se remodelou através do turismo, e por aí vai, A própria Nova York, Inglaterra e dentro do estado de São Paulo também, municípios que se tornaram empreendedores. Aí você tem São José dos Campos, que talvez é uma referência que foi construída lá atrás, essa referência. Eu vejo que Olímpia está nesse caminho, um caminho de grandes marcos que você está conquistando com o seu time aqui e os empresários, que é uma conquista da cidade. Então, o que a gente fala para um município se tornar empreendedor? Primeiro, a facilidade em abertura de empresa, formalização rápida. E aí a gente trouxe, você trouxe a Casa do Empreendedor. Hoje se abre a empresa aqui, uma empresa de baixo risco, em alguns minutos. Formalização rápida. Segundo, crédito orientado. E aí também para o dinheiro circular, para quem quer investir. E aí tem aqui, você está trazendo Banco do Povo, Desenvolve e outras iniciativas. Terceiro, inovação, que é talvez a perna que a gente mais teve trabalho para construir, de conectar os grandes centros empresariais, aos grandes parques tecnológicos, fazer as pessoas respirarem inovação, fazer as pessoas respirarem criatividade no seu dia a dia. Então esses são os principais pontos que a gente vai galgando que você implantou. E aí, lógico, segmentado, jovens dentro de uma metodologia própria na escola, os adultos através do Olímpia Mais Empreendedora. Você trouxe a PET, que é uma entidade referência aí no estado de São Paulo, que é sediada aqui em Rio Preto, para ajudar nessa disseminação do conceito de inovação.
Eu acho que esses ingredientes, na minha visão, é criar atmosfera empreendedora e inovadora. O empresário pensou em montar um negócio, ele sabe que vai ter o apoio da prefeitura, ele sabe onde buscar, ele sabe que é rápido, que vai ter um bom atendimento, que a coisa vai andar, vai desovar. E a minha percepção andando na cidade, eu tenho família aqui também, é que esse comentário existe. Hoje Olímpia está num patamar acima, né, na questão da inovação e do empreendedorismo. A gente sempre ouve falar no Brasil, né, que se o governo, se as prefeituras não atrapalhar o empreendedor já é um bom caminho, né? Então não é não atrapalhar, mas é dar o caminho, né? Você dá a oportunidade, dá o norte, dá o horizonte. E nós não estamos falando aqui só do pequeno empreendedor, não. Hoje, por exemplo, nós fizemos a abertura do Empretec e lá tinha uma vendedora de rosca caseira, né, que não tem nem CNPJ aberto. E hoje, à tarde, nós vamos lá na porta da Condomax, que é a segunda maior indústria de Olímpia, de ramo de fios, cabo, conexão, com a carreta do Senai para poder capacitar os seus próprios funcionários na automação das máquinas. Então, nós estamos falando do informal, do pequeno, né, do microempresário e também dos grandes empresários. É um programa que abrange tudo. Nós estamos falando aqui dos jovens nas escolas aprendendo o espírito empreendedor, né? É uma atividade dentro da escola de aprender a fazer troco, de aprender a montar alguma coisa que serve de souvenir, de lembrança, de saber o que é um Pix, de saber o que é um custo. Isso, para a cabeça de um jovem, é muito importante. Rodrigo falou de facilitar os negócios, né? Então você abrir empresa em tempo rápido, isso você já tira um problemão da frente do empreendedor. A casa do empreendedor ela nasce com esse objetivo: abrir empresa em tempo rápido, uma sala ao lado do crédito, Banco do Povo, Desenvolve São Paulo, um espaço ali de cowork, computador, mesa, internet, para aqueles que não têm, né, Rodrigo? Exato. O seu ambiente, o seu computador, o seu espaço, não tem que locar nada num primeiro momento, então para facilitar, tem ali esse espaço para trabalhar. Ali já abre, tira o seu CNPJ na hora e o Sebrae aqui, está lá dentro para poder, olha, eu quero empreender nessa área, o Sebrae já está lá pronto para dar os primeiros nortes e caminho e apontar aquilo que já deu certo e fazer com que as pessoas atalhem muitos caminhos errados. Exato. E nesse ponto, você vê que interessante. O ano passado, quem participou do Olímpia Mais Empreendedora, primeira versão, aumentou em 21% seu faturamento. E às vezes a gente, lá no Sebrae mesmo, eu falo, pessoal, vocês têm que falar um pouco mais desse número. Eu falo para o nosso time aqui da prefeitura, do Olímpia, do Sebrae aqui de Olímpia. Janinho, 21%, o Brasil cresceu 2%, 3%, né? O último PIB aí. Nós estamos crescendo 5, 6 vezes, 7 vezes mais que o Brasil no Olímpia Mais Empreendedor. Então, 21% é muita coisa. O que isso significa? Essas pessoas, esses empresários estão ganhando mais dinheiro, os empresários aqui em Olímpia, com esse ambiente, com essa atmosfera empreendedora que você conquistou com o seu time, né? Que os empresários conquistaram, porque apostaram na tua proposta, né? E esse cara ganhando mais dinheiro, o que acontece? Primeiro, ele pode gerar mais emprego, é mais emprego sendo gerado na cidade. Segundo, ele vai financiar uma casa nova, ele vai comprar um carro novo, ele vai se divertir aí num atrativo de Olímpia, ele vai gastar mais. E esse dinheiro vai circular na cidade. O dinheiro vai trocar de mão. Vai trocar de mão. Então, o sonho de consumo é você circular mais a renda do próprio município no município, entendeu? E eu acho que é isso que vocês estão conquistando nesse espaço. Que não é fácil, porque você está perto de grandes cidades, você está muito próximo de Rio Preto, não está tão longe de Ribeirão, né? Existe uma questão cultural, né? Está próximo de Barretos, é uma questão cultural das pessoas gastarem nos grandes centros. Então, hoje não, hoje qualquer pessoa de Olímpia já tem aqui em Olímpia tudo que ela precisa. Então, isso é uma conquista, né? Se ela quiser ir num bom restaurante, tem. Se ela tem boa saúde, ela tem boa educação, ela quer um entretenimento, tem, entendeu? Então, é uma conquista que você acaba fazendo dinheiro circular na cidade e todo mundo ganha. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, Rodrigo, é sobre políticas públicas do empreendedorismo. Não adianta também você que é prefeito ou entusiasta da área, você fazer uma ação, né? Essa ação sempre ela vai ter algum resultado. Mas eu digo assim, quando vira uma política pública de verdade, né? Então, aqui em Olímpia, por exemplo, nós criamos uma lei, né, que é a criação do Olímpia Mais Empreendedora. É uma lei transversal, ela é ligada diretamente à Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico, mas todas as secretarias, por exemplo, a educação, que está com os jovens empreendedores,
turismo, né, assistência social, enfim, todo mundo de alguma forma participa do Olímpia Empreendedora. Os fundos social, com os cursos da beleza. Exato. Essa semana que nós tivemos aqui a carreta da agricultura do estado de São Paulo para trazer o alimento, Cozinha e Alimento, que também formou aí 153 mulheres na área de alimentação. Conecta, que você ganhou o prêmio lá do Sebrae. O Conecta Olímpia, que é uma plataforma, né, de aproximar, né, plataforma palma da mão, que a gente chama de aproximar as pessoas através do celular dos serviços públicos, né? Vem agora a Cidade Inteligente, tantas outras coisas mais. Mas o Olímpia Mais Empreendedora é uma lei municipal que foi agora para a versão número 2, e dentro disso a participação não só do Sebrae, mas o Sebrae é o grande catalisador. Ele traz o Senac, ele trouxe o SESI, ele trouxe o Senai. Não podemos aqui deixar de fora, porque esqueci no primeiro momento, mas nós, junto com isso tudo, trouxemos o Paula Souza para a primeira faculdade pública da história de Olímpia. Parece que é pouco, né? Mas em julho do ano passado nós começamos com 80 alunos, em dezembro chegamos a 160 e agora, em julho, nós vamos para 240. E daqui a 2 anos e meio, a nossa FATEC vai estar com 720 alunos, metade na área de desenvolvimento de software, multiplataforma, e metade como gestão em turismo. Isso, a curto e médio prazo, né, a massa crítica intelectual de Olímpia tem um crescimento exponencial. Eu lembro quando você foi lá no Sebrae com o esboço da primeira versão do Olímpia Mais Empreendedora. Esse foi o ponto que a gente discutiu bastante, né? E a questão da universidade, né? E aí você falou, não tem. E aí, na mesma hora, eu me lembro muito bem, você pegou o telefone, ligou para o Dr. Varran, salvo engano, aquele dia, né? Dr. Varran, eu preciso falar com o senhor desse assunto. Porque, assim, sem a universidade não tem inovação, Geninho. Esses municípios mundiais que eu falei aqui, vai ter a figura da universidade. Vale do Silício tem a Universidade de São Francisco, São José dos Campos, você tem o ITA, entendeu? Você tem institutos federais lá. Então, assim, os grandes polos têm a figura da universidade, que é o quê? É o aluno e o professor pensando em inovação, em pesquisa, em empreendedorismo o dia inteiro. Exatamente. Então, não tem coisa melhor. Lógico, você vai começar a colher os frutos daqui a alguns anos, porque vai formar as primeiras turmas, né? Mas foi plantado. Então, assim, agora, e nós já estamos colhendo os frutos, né? Porque o Hackathon, o Startup Day, a FATEC, por exemplo, está totalmente envolvida. Presente, totalmente presente. E faz toda a diferença, né? Hoje a gente faz as pesquisas de turismo já com os alunos da faculdade de turismo. Já com os alunos, exatamente. Então, assim, a cidade começa a respirar inovação, que era uma perna que estava, vamos dizer assim, precisava começar desde o início, né? Lembro da sua preocupação. E agora a gente tem que cuidar disso. Eu acho que esse passo da inovação, fazer as pessoas respirarem inovação, porque veja só, falando de startup, né? A gente teve o Startup Day, que foi um sucesso aqui, fizemos lá na Casa da Cultura, né? Foi um dos locais mais cheios. O que é startup? Startup normalmente são empresários, normalmente jovens, que têm uma ideia e não têm medo de arriscar. Essa é a diferença deles para a gente. Eles não têm medo de arriscar, de errar. A metodologia de montar uma startup prevê isso, prevê correr mais risco, prevê ir para a prática. Então, você imagina, lá, hoje a gente tem 40, 50 jovens que a gente quer que se transformem numa startup. Imagina a gente tendo 200, 300 jovens montando a sua startup aqui em Olímpia. A cidade não vai parar de crescer. Quer dizer, e o que essa startup pode... Eles têm uma filosofia, que problema que eu resolvo? Eles começam assim, que problema que eu resolvo da cidade ou de uma outra empresa? Então, você imagina essas startups pensando no futuro do turismo de Olímpia, em soluções para isso, no futuro, ajudando os parques a desenvolver novos entretenimentos, novos atrativos, ajudando a prefeitura, né? Então, você vai criando uma atmosfera na cidade que as pessoas ficam aptas a falar, pô, eu quero empreender também, né? A moça da coxinha esse dia pegou a gente, né? Aquela moça que foi case na primeira versão das coxinhas, que veio de fora. A Tati. A Tati, que gravou. Cara, a história dela é fantástica. Aí você olha ela, você fala assim, é 90% energia, inspiração e 10% ela está conquistando ali. Com certeza. Mas quantas Tati a gente pode ter em Olímpia? É isso que é o desafio. Eu não tenho dúvida. E a inovação não é só para a cidade. A gente está fazendo inovação também dentro da administração pública, né? O Sebrae é parceiro em vários cursos de capacitação, né, para toda a nossa rede de mais de 2.000 colaboradores. Nós estamos agora em parceria com o Catalisa, que é uma
um setor dentro do Sebrae especialista, um programa de compras dentro do marco regulatório das startups que está começando agora. A nova lei de licitações dá muita oportunidade para você comprar com inovação, né? E o mais importante, dentro da lei. Você pode comprar fora da caixinha, mas dentro da lei. Isso é a nova lei de licitações e principalmente o marco das startups. E aqui a gente pode falar de futuro, né? Agora, uma coisa que eu quero dar como conselho para aqueles que estão me ouvindo é que você tem que começar começando. Eu lembro que um dia eu sentei com o Rodrigo e falei assim: Rodrigo, nós precisamos descobrir quem são as pessoas de inovação em Olímpia. Começou com um. Eu lembrei de uma pessoa. Eu liguei para essa uma pessoa e fiz ela lembrar de dois. E aí foi. E nós começamos um grupinho de WhatsApp. Esse grupinho daqui a pouco tinha 15, tinha 16. Como é que a gente vai fazer para criar um ambiente de inovação com 15, 16 pessoas, todo mundo atarefado, e vamos montar a associação, vamos colocar dentro da Casa do Empreendedor? Aí nós resolvemos procurar quem já tinha experiência. Descobrimos a APET em São José do Rio Preto, que é uma associação de tecnologia privada dentro do centro... Do Parque Tecnológico. Dentro do Parque Tecnológico. E a PET, primeiro que ela abriu os braços para nós, falou, não, estamos junto. E, pô, em vez de você montar uma aí, vamos abrir uma filial em Olímpia. Então, com esses empreendedores de Olímpia, que eu olho no grupinho agora, fico feliz, já tem mais de 40 desses 2 ou 3 que nós começamos. A PET já veio para Olímpia, ela tem um assento na Casa do Empreendedor, ela é responsável, junto com a nossa diretora de inovação, pelo Hackathon, pelo Startup Day, tem dado todo o suporte. Mas ali, confesso para vocês que as primeiras semanas eu ficava me questionando aonde eu vou arrumar pessoas da área de inovação. Aí, de repente, vem a Condumax, que tem um servidor lá entusiasmado com essa história. Exato. E somou. Hoje a Condumax abraçou a ideia, vem a TROs, vem outras empresas. E hoje eu posso dizer para vocês que o nosso setor privado de inovação já existe um mínimo de organização. Ainda está muito longe do que a gente quer, mas hoje a gente tem grupo do WhatsApp, nós temos associação montada, a filial é dentro da nossa Casa do Empreendedor, eu consigo me comunicar com eles rapidamente. Então, os próximos passos, né, são muito mais fáceis e mais ágeis do que era há um ano atrás. E aí você está falando TI hoje, né? E aí pegando um segmento da TI, que é o que está na emergente aí, que é a inteligência artificial. Hoje é isso. Se a gente não está nesse jogo, a gente pode questionar, criticar, não concordar, mas se eu não estou nesse jogo, eu estou fora. Tá certo, prefeito? E tanto é que na versão 2.0 você falou, Rodrigão, investe muito, e nós fizemos aí na semana retrasada 3 turmas de inteligência artificial dentro do Olímpia Mais Empreendedora, né? Formamos aí quase 90 empresários. Porque assim, eu não posso estar fora desse jogo. O que a inteligência artificial pode me ajudar no meu dia a dia como empresário, tudo? Então, assim, esse pessoal da TI são as cabeças pensantes. Esses caras dominam esse processo. Eles sabem como é que usa isso, como é que traz isso. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria falar para você e para o teu público, que eu acho que é muito importante, e eu vejo aqui como diferente, são as pessoas. E a liderança. Então, veja só. Quando você tem um mindset empreendedor, inovador, que cheira oportunidades em todo momento, busca as conexões, a parceria, você transborda isso para a sua equipe, para o seu time. Quando a gente consegue fazer isso, isso atrai pessoas, atrai bons negócios. Então isso é fundamental. Se você não tem essa figura dentro do poder público ou fora do poder público, também é muito difícil. Então chega algum empresário aqui lá na Casa do Empreendedor, vai conversar com o servidor público. O servidor público é um servidor que não tem esse perfil, não vai andar, a coisa não vai para frente. Não, senta aqui, vamos tomar um café, vamos ali no cowork, já abre lá o notebook, já abre a inteligência artificial da prefeitura, conecta. O empresário fala, não, é aqui que eu quero investir. Então acho que você e teu time, né, a gente tem aqui 3 craques nos bastidores, a gente estava até falando sobre isso, você conseguiu levar para esse patamar, porque não adianta também ser todos os processos, ter a sala aqui acolhedora e as pessoas não estarem nesse mesmo mindset. Isso é o líder, a todo momento, buscando, a régua é mais alta, as pessoas sentem, né? Mas as conquistas também são mais altas e mais rápidas. Quer dizer, não é assim, trazer uma FATEC em quanto tempo?
4 meses. 4 meses? Acho que não temos isso na Não história temos, aí. mas a prefeitura teve que colocar 1 milhão, mas colocou com Então, muito entusiasmo, porque o prédio não era nosso, não tinha espaço, mas Então. deu certo. E deu certo. O próprio professor Clóvis fala o projeto foi montado muito bem feito em 4 meses. Então é isso que eu chamo de atmosfera empreendedora. Passa por espaços como esse, mas passa pelas pessoas, passa pela liderança, passa, no caso de prefeituras, passa pelo time de secretários, né? Com esse mesmo mindset. O que eu posso inovar no meu processo de trabalho? E aí o empresário vai sentindo segurança. Porque qual que é a grande crítica do empresário para a gente da área pública, né? E aí eu estou me colocando aqui como área pública também, porque o Sebrae é meio privado, meio público. Essa é a crítica. Vocês são lentos, vocês é mal atendido quando vai lá. Então, quando a gente cria esse ambiente, quebra esse paradigma, fala, não, peraí, você não conhece o meu servidor, não conhece a minha secretaria. Aí o cara começa a degustar, né? Você vê, a gente hoje foi lá no Olímpia Mais Empreendedora, é só elogio para a casa do empreendedor, elogio para os servidores. Então, isso que anima, pô. Fala, pô, então estamos no caminho certo, né, prefeito? Então, acho que essa liderança e fazer transbordar isso para o primeiro, para o segundo escalão e, por que não, para o cara do front, do primeiro atendimento, você começa a transbordar isso. Tecnologia, atendimento. E para o turismo, mais ainda. Você imagina a pessoa, vai num posto de gasolina e ele é maltratado. O que adianta todo o trabalho do Termas, do Hotbit, da pousada, se ele é maltratado num posto de gasolina? Então, isso o Olímpia Mais Empreendedor também está tratando. Quer dizer, o frentista, o cara do Uber, ele representa a cidade. E se ele está mal informado, chega lá, esse dia, né, você chega lá, onde que eu vou jantar aqui em Olímpia? O cara fala, não sei, não tem restaurante. Sendo que tem, né, e tem boas opções. E o cara está mal informado, ele representa a cidade ali. Com certeza, com certeza. Eu falo o seguinte, né, inovação não é só uma sala cheia de computador, cheia de inteligência artificial. Inovação são processos, né? Inovação não nasce pronta. Exato. Inovação nasce quando você provoca a inovação. Então, isso que eu estou fazendo não dá para cortar caminho. Eu preciso fazer esse processo. Eu não posso melhorar, né? E fazer sempre aquele questionamento. Mas sempre foi assim. Precisa continuar sendo assim? Exato. Tem um autor, quando eu fiz mestrado, chama Schumpeter, os caras do empreendedorismo vão lembrar, de 1950, alguma coisa. Schumpeter fala, conceitua inovação como uma destruição criativa. A hora que está indo bem, eu vou lá e lanço outro produto e mato aquela ideia para criar uma nova. Com certeza. É destruição criativa, que você está falando, é uma autorreflexão diária, né? Do que eu posso melhorar como pessoa, o processo que você está inserido pode ser melhorado, o empresário, que produto pode ser melhorado. Porque senão, prefeito, a gente fica obsoleto, seja na área pública, seja na área privada. E veja, nós temos muitas histórias que estão mostrando isso. O Uber está aí. Se o taxista não se reinventa, ia acabar, e quase acabou. O taxista que existe hoje, para pegar um exemplo, você entra no carro dele, tem comida, tem bala, tem suco, tem refrigerante, para ele se manter no mercado, senão estava fora. Rodrigo, vou dar um exemplo para você do Uber. Aqui em Olímpia, na nossa Secretaria de Gestão, principalmente em frotas, muitos carros, né, um gasto absurdo de combustível e funcionários, por exemplo. O pessoal da imprensa precisa ir lá na Secretaria de Obras agora, né? Então, carro, geralmente motorista, combustível. Nós temos um credenciamento, uma empresa similar ao Uber, mas olimpiense, ganhou o credenciamento. Isso. E hoje os funcionários têm um voucher no celular. Exato. Então, ele, ao invés de pegar um carro com motorista, ele se desloca através de uma empresa de aplicativo local credenciada, Exato, dentro de um processo licitatório. Então, ele se questiona muitas vezes, eu preciso ir lá? Né? E o controle é muito maior, porque você tem o horário que foi, o horário que voltou, o período, a rota, o assunto. Não tem desvio. Isso, né, nós encostamos 14 carros no almoxarifado para venda, pegamos 14 mais velhos para fazer leilão e tivemos uma economia só ano passado de R$400 mil de combustível, num ato de inovação. Né? Então, é quando você vê, mas precisa desse carro, precisa desse motorista, aquele servidor ele precisa ir para lá, por que ele precisa ir para lá? Exato. Né? Então, é fazer conta, é se questionar. Mas sempre foi assim. Essa é a pior resposta que um prefeito gosta de ouvir de um colaborador, porque sempre foi assim. Exato. Você estava falando... É mais um motivo para falar, então não precisa ser assim. Não, e a legislação, a gente costuma falar, tem muito uso e costume, né? A legislação ela vem evoluindo, né? Você estava falando do Catalisa Gov, do marco das startups, para a gente fazer editais de licitação mais inovadores, então isso está evoluindo.
Tá aí, tá claro hoje. Existem aí a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, que permite que você compre até determinado valor das pequenas empresas, tá certo? Então, a gente tem que estar acompanhando esse processo, é um processo de inovação. Olímpia, o ano passado e esse, nós fizemos 22 leis e decretos para facilitar a vida do empreendedor. Exatamente. Entre leis, decretos e normas gerais foram quase 22, para facilitar, desburocratizar. Tivemos a lei de inovação, a lei de sandbox, regulatório, né, a regulamentação local do diálogo competitivo, que é uma nova modalidade de licitação. A própria compra com inovação na lei dos marcos de startup teve um decreto regulamentando. Exato. Esse ambiente empreendedor para facilitar a vida dos empresários para abrir o CNPJ mais rápido. Isso tem tudo a ver com o código de postura, com o código de obras, para poder ver o mapeamento de risco em cada bairro, para cada atividade que ele vai abrir, para ler automaticamente, ver o baixo risco e emitir o alvará com rapidez. As pessoas se esquecem, mas antes disso... O pessoal que vai estar nos assistindo vai saber. O eletricista que queria montar a empresa, que é assim, ele precisa do endereço só para correspondência. Imagina ele tendo o mesmo rigor de uma empresa que trabalha com produtos poluentes, que uma grande empresa, que tem toda a documentação do bombeiro, da CETERS. Não tem sentido. E se você não regulamenta esse tipo de lei que você está falando, eles iam ter o mesmo fluxo dentro do serviço público. Não tem sentido. Se essa atividade não tem risco nenhum, ela tem que ser mais rápida, ela tem que ser mais burocrática. E o seu Conecta, eu acho que você podia... Você falou um pouquinho mais do Conecta, porque o Conecta, para mim, é um grande marco, né, que foi criado, né? Hoje o Conecta, você consegue visualizar quem está lá dentro, os prestadores de serviço da prefeitura. E isso, imagina quanto que a gente não agiliza, né? A gente quer dar um passo aí no Conecta de trabalhar com os prestadores e colocar eles dentro do Olímpia Mais Empreendedora, né? Então nós vamos saber quantos cabeleireiros tem lá, oficina mecânica, não é isso, prefeito? Então acho que o Conecta, para mim, de fora, ele representa assim, um marco dessa virada e tem tudo a ver com inovação, como a gente está falando. Nós vamos agora aproveitar aqui esse podcast para anunciar uma inovação que a gente vai tentar fazer compra via Catalisa, porque nós temos uma ideia e essa ideia ela gera uma série de problemas na execução. Exato. Nós vamos colocar isso na mesa, né, junto com o Sebrae, com o Catalisa, e lançar um edital, né, talvez no segundo semestre. Por quê? O primeiro passo, a gente quer fazer a gamificação do Conecta. Né? Nós temos 56 mil habitantes, que nós queremos conhecer o perfil de cada um, né? E estimulá-los a fazerem algo no presente que possa evitar gasto no futuro e que possa melhorar a qualidade dele de vida no futuro. Então, um exemplo prático. Se esse cidadão frequentar uma academia pública, né, ele vai ter uma pontuação, como se fosse umas milhas de avião. Perfeito. E essa pontuação ele vai trocar por prêmios, né, que nós vamos ganhar da iniciativa privada. O que eu ganho com isso? Chance de quem faz academia chegar infartado na UPA diminui muito. Perfeito. Problemas de diabetes diminui muito. Perfeito. Problemas de hipertensão diminui muito. Eu dou qualidade de vida a mais para as pessoas e economizo na porta do pronto-socorro. Quem está frequentando os parques de caminhada, né? Exatamente. Você pode cruzar várias coisas. Aí vai ter o céu limite. Estou dando um exemplo prático para fazer a justificativa disso, né? Depois vem o segundo momento, que a gente quer trazer todas as empresas como incentivadoras desse processo. E além do marketing, né, da plaquinha, de premiar essas empresas com decreto, regulamentação, nós queremos criar dentro do Conecta uma espécie de páginas amarelas da lista telefônica antigamente. Perfeito. Então você vai clicar ali, você vai saber quem é de Olímpia e o que presta de serviço. E as estrelinhas, né? Que seria um passo 2. Então, o primeiro passo, o CNPJ tem que ser de Olímpia, tem que estar com os impostos em dia, ou pelo menos parcelado. Está participando do Olímpia Mais Empreendedora. Está participando. Vai ganhando ponto. E quando você está ali no Google, por exemplo, pesquisando uma empresa, aquele que paga e patrocina, ele fica em primeiro lugar. Essas empresas da página amarela que forem parceiras da gamificação vão ser patrocinadas e tá ali em destaque para que isso acontecer. Aí vem um terceiro momento desse projeto. Às vezes as pessoas já acham que é utopia, mas é um desafio que nós vamos colocar em prática para buscar no mercado uma startup que vai conseguir reunir isso para nós. Nesse terceiro momento, a gente quer criar uma espécie de um network digital, né? Nós vamos fazer cruzamento da base de nota fiscal de Olímpia e o olimpiense que comprar do olimpiense vai também ganhar ponto. Na pessoa física. Na pessoa física.
Esse é um momento. Na física ou na jurídica? Tá Né? certo. Porque o Conecta ele vai entrar na física e na jurídica. Então, se você, Rodrigo, você é um olimpiense, você vai no mercado de Olímpia, você vai ganhar ponto, você vai comprar uma esquadrilha de alumínio de um serralheiro de Olímpia, você vai ganhar ponto. Todas as compras vão ser pontuadas quando o olimpiense compra do olimpiense. Aí vem um quarto momento, e último, acredito que seja. Esse quarto momento é o quê? Eu vou dar um exemplo prático também. O exemplo prático sempre é fundamental. Eu tive recentemente numa construtora, um grupo de arquitetos numa sala como essa, e citando o exemplo da esquadria, eles me disseram o seguinte, falou, olha, todas as nossas esquadrias a gente compra na cidade X, que é aqui do lado. Não era daqui. Por quê? Porque lá na cidade X tem um prestador de serviço que ele é mais ágil e preço bom. O acabamento dele é melhor. Esse quarto ponto do programa é a gente trazer esses 20, 25 serralheiros que tem em Olímpia e capacitá-los para ele entregar na mesma qualidade do que o vizinho, para ajudar o construtor de Olímpia a comprar. Então nós vamos capacitar. Vocês não vendem para essa construtora porque falta tempo de entrega. Então nós vamos capacitá-lo como é que ele faz para poder entregar dentro do prazo combinado. O arremate, o acabamento não está adequado. Exato. Nós vamos trazer uma consultoria para capacitá-lo. Exato. E a mesma forma a composição de preços e custos. Então pode ser utópico, mas nós estamos bem desenhado isso. E através da nossa diretoria de inovação e do Catalise, nós vamos tentar pôr em prática isso para o mercado. Vamos, a Raquel está super animada, o França também, que são seus secretários que estão à frente desse projeto. E para mim você cruza aí muitas coisas. Primeiro, é o que eu falo, o sonho de consumo é fazer o dinheiro ficar na cidade. Então você está cruzando, a gente está contratando. Só que esse jogo, o mercado é liberal, né? O mercado é aberto. A gente como consumidor, você quer pagar menos e ter uma excelente qualidade. Então, essas duas variáveis, nós temos em Olímpia para vários segmentos? Não, então vamos fazer ter. Né? Você deu alguns exemplos de alguns setores. Outros que talvez não tenham ainda ou preço ou qualidade, como é que a gente faz esse empresário que já está aqui, que esteja nesse nível? E aí você amarrou várias pontas. Né? Você pode trazer esse empresário para a Olímpia mais empreendedora, para se capacitar, os cursos estão aí, é só a pessoa se capacitar. E o mais legal de tudo, o olimpiense comprando de olimpiense. Essa coisa da autoestima, né? De você valorizar suas raízes. Isso, e não é fácil, porque, conforme eu falei, você está do lado de grandes centros. Né? Não é fácil, mas quando a gente cria... primeiro você vai mostrar para o olimpiense o seguinte, tem aqui na cidade, porque às vezes a pessoa também não sabe, né? Que tem aquele produto, aquele serviço de qualidade. E aí o Conecta ele vai conseguir entrar lá com certeza. E vai ver. Puxa, eu tenho um cara aqui... Você é da época dos Páginas Amarelas? Sou da época. Então nós somos mais velhinhos. Essa molecada de hoje não sabe o que é Página Amarela. A molecada não sabe. Mas eu sou a lista telefônica antigamente ela tinha 80% de telefone e os últimos 20% eram classificados, que eram amarelos, por isso que eram as páginas amarelas. Exato. Uma coisa que nós, gestores públicos, nós temos que definitivamente entender que a gente administra uma população totalmente desigual. Sim. Principalmente nas oportunidades. Né? Quando você olha culturalmente as oportunidades que cada um teve, a infância, como nasceu, como foi criado, como é que foi sua adolescência, né? O que ele aprendia dentro de casa. Às vezes você tinha um pai empreendedor, às vezes você tinha um pai que era assalariado, às vezes você tinha alguém para se inspirar ou pessoas que não te davam nenhum tipo de inspiração. Você estudou em escola particular, o outro escola pública, enfim. Nós somos um país desigual, nós estamos buscando por uma justiça mais igual. E eu acho que o Olímpia Mais Empreendedor, não que ele nivela, mas ele busca melhorar as oportunidades. Então você entregar para aqueles de forma 100% gratuita a chance de ouvir uma boa palestra, de fazer um curso na qualidade Senai, Senac, Sebrae, né? De fazer uma FATEC, software multiplataforma, de fazer o Empretec. Hoje nós tivemos na abertura do Empretec mais 30, tivemos 30 alunos no ano passado, esse ano vão ser 90 e foi a primeira turma de 30. Se você pesquisar no Google e for procurar um curso Empretec de forma avulsa para fazer, 5, 6, 7 mil reais. É um curso, como o Rodrigão fala, ele acontece aqui em Olímpia e ao mesmo tempo o mesmo modelo está acontecendo em diversos países, porque ele é um curso validado e criado pela ONU. Então, o Empretec, a gente pretende até o final do ano ter aí pelo menos 120 pessoas que vão ser os empretecos e a gente começar a criar a rede de empreendedorismo. Exato.
né, Rodrigo? Então, Eu acho que o Empretec é fundamental para isso. Então, né? esse ano, a seu pedido, a gente turbinou aqui o número de Empretecs dentro do contrato, do convênio que a gente tem. Essa passa a ser uma das cidades que mais faz Empretec no ano. Mas eu acho que é aquele sentimento que você colocou para mim quando você decidiu aumentar o investimento nesse curso especificamente, que é tornar os empreendedores independentes, né? Que eles passarem a provocar a prefeitura, nos provocar, o próprio Sebrae, do que a gente tem que fazer, né? Não ficar a gente mais como indutor. Porque o Empretec ele trabalha principalmente o protagonismo do empresário, né? Eu, empresário, como protagonista, o que eu posso fazer para a minha cidade melhorar? Então, é uma semente que a gente está plantando. A gente já colheu com a primeira turma, né? Várias pessoas vindo nos procurar com ideias. Então, você imagina daqui a um tempo, né? A gente está com 100, 200 empretecos, pensando na cidade, te ajudando via conselho de desenvolvimento, com ideias, com sugestões. Mas por que é válido? Porque eles são exemplo. Eles já são bem-sucedidos na sua vida empresarial. Entendeu? Já passaram por essa desigualdade que você falou. Muitos, a gente foi lá, muitos começaram sem nada. Né? Ou ainda estão nessa batalha, né? Mas muitos já bem-sucedidos. Nós falamos do caso da moça da coxinha, aqui tem a moça da boneca. Né? Então, tem vários casos aqui, história para a gente contar. Então, eu vejo num futuro muito próximo você colhendo já isso, que é quanto mais empreendedores, com mindset empreendedor, porque não basta só ter a vontade. Por isso que o exemplo é legal. Olha, eu fiz isso, eu aumentei 30% do meu faturamento. Eu não tinha isso, eu inovei e implantei isso daqui. Você vai criando cabeças pensantes, não fica só centralizado em uma pessoa, só no poder público, né? É isso que move uma cidade. Os grandes benchmarks mundiais, quando você vai ver esse modelo, entendeu? Florianópolis é uma no Brasil que é conhecida pela cidade da inovação. Tem esse modelo, então muita gente pensando em empreendedorismo e inovação. Esse é o segredo. Às vezes as pessoas antigamente falavam assim, olha, eu falo inglês. E o outro fala assim, não, eu já penso em inglês. Exato. Né? Eu sonho, né? Sonho em inglês. Então, não basta você fazer um curso e aprender como ganhar dinheiro, aprender como empreender. A partir do momento que você muda a forma de pensar, né? As oportunidades que passam no dia a dia. Às vezes a pessoa vem te trazer um problema e você pode, nesse problema, achar uma solução. Exato. Que casa uma oportunidade dos dois estar ganhando dinheiro, de montar um negócio, de um comprar do outro, de um poder fortalecer a rede do outro. Eu acho que é um investimento a longo prazo, né? Mas ele traz resultado a curto prazo. A gente está vendo isso em Olímpia em todos os momentos. Rodrigão, como nós já passamos de 30 minutos aqui de podcast para não ficar cansativo, e daqui 6 meses eu vou gravar a versão 2 com o Rodrigão aqui, mas se a gente fizer tudo certinho, né? E nós estamos fazendo, como é que vai ser a Olímpia daqui a 5 anos? Eu vejo assim com muito bons olhos. Eu acho que vocês já conquistaram essa referência no turismo, né, nacional e mundial também. Acho que isso já é uma conquista, já é um legado. Eu acho que a grande questão agora é como é que eu colo isso com a questão da inovação, né? A cidade do turismo e da inovação, ou da inovação para o turismo. Então eu vejo com muito bons olhos a Olímpia nesse patamar. Né? De repente a cidade que desenvolve a cadeia do turismo, inovações na cadeia do turismo, olha que coisa bacana. Os brinquedos do parque tá com startups sendo planejados aqui, imagina. Tudo bem, os brinquedos podem vir de outro país, mas a startup aqui de Olímpia ajudando nesse planejamento, nessa conexão. Né? Então eu vejo Olímpia mergulhado nesse mundo, né? Aproveitando o legado que já foi construído por todos os olimpienses do turismo, conectado com isso que nós estamos falando, mais empreendedorismo, mais inovação, uma cidade que respira inovação. Ser uma das cidades turísticas com destino turístico inteligente do país. Inteligente, né? O conceito de cidade inteligente implantado. Então eu vejo isso, né? É um passo a mais. Né? E aí você tem, lógico, você tem outros ingredientes, você tem o aeroporto, você tem a questão dos coworks que você falou, você tem a questão do centro tecnológico, que é os distritos, né? que quiçá pode se tornar centros tecnológicos, você tem as parcerias com o Sistema S, Senai, SES, então eu vejo tudo isso vindo e cuidando dessa atmosfera. Aí eu vejo assim, não só está vindo mais o turista, daqui 5 anos, respondendo a sua pergunta, mas está vindo o empresário, né? Esse perfil de empresário querendo investir mais, te procurando, fazendo fila aqui na prefeitura, lá na casa do empreendedor, para investir em Olímpia. Então é uma simbiose, é uma sinergia, é um processo vivo de qualidade de vida e de desenvolvimento. Porque o conceito de desenvolvimento, né, a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico é exatamente isso.
O que é o crescimento? Você cresce financeiramente no PIB, desenvolvimento, PIB mais qualidade de vida. É o per capita. É o per quando capita. Você divide para todo mundo. Isso, e qualidade de vida que é o que você falou. Então eu vejo a Olímpia chegando nesse patamar do conceito amplo do que é uma cidade com desenvolvimento econômico. E eu falo assim, né? A gente está sempre em busca de uma cidade onde as pessoas tenham bem-estar. Então, para isso é uma série de questões. Exato. Primeiro, todo mundo quer paz. Exato. Então você tem que ter uma cidade segura. Perfeito. É uma cidade justa. Então, por isso que, olha a minha parede ali, Pacto Global das ODS. Perfeito. Todas as metas da gestão é linkada a alguma ODS. Perfeito. Terceiro, uma cidade que gera emprego, renda, oportunidade. Uma cidade que tem moradia. Por isso nós estamos em busca de 3 mil casas populares para poder dar moradia digna, para poder fazer uma pressão negativa nos aluguéis, para a cidade ficar acessível para todo mundo, a qualificação da mão de obra para que as pessoas não só tenham emprego, mas tenham emprego qualificado, né? Olímpia tem muita coisa ainda para melhorar. Uma cidade que tem uma boa zeladoria, né? Que as ruas hoje sejam limpas, que o mato seja cortado, que a gente possa ter parques, né? Parque linear, praças, bosques, para a cidade poder... Que a gente possa ter lazer acima de tudo. E sem contar, né, com a chegada do nosso futuro aeroporto, uma porta de saída e de entrada para qualquer canto do país. E a base, né, que você já falou várias vezes, que é a educação, né, Geninho? Uma educação pública de qualidade, que a gente vê aqui, eu vejo uma pequena parte ali que é através do Jovem Empreendedor, mas a gente pôde ver em algumas escolas que a gente visitou o conteúdo, o nível de qualidade dos seus diretores, por exemplo, sob o comando da Jéssica. Quer dizer, isso tudo é um diferencial enorme. É muito grande. E agora com o inglês, com os jovens aprendizes, nós estamos ganhando todos os prêmios da qualidade da educação. Essa semana nós tivemos lá em Santos o Márcio Kegami apresentando o nosso projeto Mãe Olimpiense. Olha só. A nossa saúde também está se tornando referência. Então é isso, é ter objetivo, buscar, e o empreendedorismo e a inovação é fundamental, né? Não existe uma cidade rica sem o espírito empreendedor instalado na mentalidade de cada um dos seus moradores. Rodrigão, muito obrigado. Abraço. Sucesso aí, viu? Obrigado. Vamos junto, se Deus Prazer quiser. ter vocês aqui no podcast do Geninho Zuliani, um podcast para quem gosta e quer aprender sobre gestão pública. Um abraço a todos.